Agora nós vamos conversar com Alencar Santana, que é deputado federal reeleito pelo Partido dos Trabalhadores. Boa noite, Alencar Santana, deputado Alencar Santana. Um prazer falar contigo aqui no Revista Brasil TVT, edição especial de apuração dessa eleição 2022. Boa noite, Ana. Boa noite, Cosmo. Um prazer estar com todos vocês aí da TVT. Um forte abraço, um beijo grande para todo mundo. Deputado, a pergunta agora, a partir de agora, acredito que seja qual que é a expectativa agora para essas próximas horas de apuração e qual a expectativa também para a próxima semana, né? Que a gente sabe aí, a gente acompanhou nesse último período várias intenções de bolsonaristas, de aquilo que a gente pode chamar de golpe, uma interferência do governo em várias instituições. Então, gostaria da avaliação do senhor do momento agora, dessa apuração, mas também do que a gente pode esperar para o próximo período. Olha, a expectativa é estar todo mundo ali olhando o celular, o computador, a cada atualização, para e passo, né? Para ver se a curva se confirme o mais rápido possível, né? O presidente Lula assumindo aí a liderança e garantindo a vitória. A vitória do Lula ela é necessária, literalmente necessária para o nosso país, para o povo brasileiro, em especial o povo mais humilde. O que a gente espera, confirmando essa vitória, é que a gente já comece aí a pensar na construção daquilo que será o futuro, né? O início já, programando as ações na Câmara, caçar o mandato da Zambelli, que precisa, tudo que ela fez, mas, ao mesmo tempo, preparar as ações para que, em janeiro, o presidente Lula assuma com toda tranquilidade e possa governar. Deputado Alencar Santana, parabéns pela sua reeleição como deputado federal. E, deputado, obrigado. Vários desafios em caso de vitória do ex-presidente Lula, né? O senhor, como deputado reeleito, deputado federal aqui do estado de São Paulo, sabe da importância do que é isso para o Partido dos Trabalhadores. Mas esses desafios que vêm pela frente, deputado Alencar Santana, um Brasil com milhões de brasileiros e brasileiras passando fome, desemprego em alta, a inflação dos alimentos lá em cima, alimentos caríssimos, desemprego. Queria te ouvir sobre esses desafios e expectativas para o futuro, para como se trabalhar todos esses dados que eu trouxe aqui para a nossa conversa, deputado. Pois é, nós precisamos, ao desafio do presidente Lula, logo de início, a gente estruturar um plano permanente de geração de renda, de geração de emprego, de crescimento econômico, lógico, visando sempre a inclusão social, para que a gente tenha pilares básicos de tirar o país desse atoleiro, né? Reduzir o preço dos alimentos, porque isso afeta diretamente, justamente, os mais pobres, os mais humildes, que estão ali fazendo um malabarismo para poder garantir o sustento dentro de casa. Então, é a gente estruturar isso do ponto de vista de um programa e construir as condições na Câmara para que aquilo que depender do Legislativo possa ter a aprovação o mais rápido possível. Deputado, nós estamos aqui ponto a ponto acompanhando, estamos aqui na tela, uma tarja embaixo das nossas imagens, acompanhando o desenrolar aí dos números. Estamos com 54,33% das urnas apuradas e uma diferença de milésimos entre o atual presidente Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a gente aqui vai acompanhando esses números e queria te perguntar, deputado, o seguinte: diante desses números, dessa 1h30 de apuração que nós estamos, está bastante, como eu já disse, está bastante acelerada a apuração, mas também a gente tem um processo bastante diferente do primeiro turno, que a gente não tem os cargos do parlamento para serem apurados, né? Mas queria perguntar para o senhor sobre esses números que que estamos acompanhando. Eles refletem uma ação da população referente ao que é a economia real, aquela economia do dia a dia? Lembrando, por exemplo, de dados que a gente teve na última semana, que a inflação dos alimentos, nesse mês de setembro, foi a maior em 28 anos, desde que o Plano Real foi estabelecido no nosso país. E aí, essa é a pergunta: esses números que vão evoluindo e vão aí colocando mais acirradamente esses números,
mostram que a população levou em conta essa economia real? Acho que sem dúvida, né? Porque assim, o desastre político, econômico, social desse governo é enorme, né? O governo foi desastroso, enfim, em todas as áreas. Não conseguiu acertar nada, diria que nem bola na trave. Passou longe. O governo fala que a inflação está baixa, que está tudo bem, mas se olhar lá na ponta, a inflação dos produtos, né, dos alimentos, o preço está caríssimo. Um litro de leite está R$ 8, R$ 9. Uma bandeja de ovo, que era 10, praticamente dobrou o preço, R$ 20. Então, quer dizer, assim, algo muito caro, né? Então, as pessoas estão... A resposta é essa. Nós queríamos uma resposta ainda maior, é verdade. Porque o desastre é absoluto, seja numa periferia de um grande centro, como a cidade de São Paulo, seja nas cidades interioranas menores, de São Paulo, do Nordeste, do Sertão, da comunidade ribeirinha. É muito desolador. O que a gente tem andado às cidades, conversando com as pessoas nesse período, a gente escuta alguns relatos ali que é de destruir o coração, de tão triste que é escutar um pai e uma mãe dizer da dificuldade dentro de casa. Assim, é muito triste. Então é uma realidade que a gente vive e o reflexo das urnas que a gente espera que seja isso, né? Um baita não, um baita repúdio, uma baita crítica a esse desastre que foi. O governo não pode dar desculpa da pandemia, não. Foi incompetência. Porque tudo isso que está acontecendo hoje, a gente também já criticava e dizia que ia acontecer em 2009, antes da pandemia. É que o governo cria suas fantasias, suas fumaças, e ali tentou enganar o povo. A pandemia foi agravar, talvez acelerar, mas que a política econômica... Aliás, qual é a política econômica que nós temos? Qual a proposta efetiva de crescimento, desenvolvimento, de geração de renda, de geração de emprego que foi feita? Nenhuma, não temos uma política. Então, é o resultado das urnas, por isso que a gente deseja que essa virada seja rápida e se confirme e só amplie. Deputado Alencar Santana, hoje, durante o dia, nas primeiras horas, até por volta de meio-dia, 1 hora, muita informação vindo do Nordeste de que uma ação da Polícia Rodoviária Federal estava tumultuando, atrasando, retardando passageiros que estavam indo de ônibus para outras seções, outras cidades votarem. Agora há pouco saiu informação no portal UOL que diz que o Nordeste, que tem 27% dos eleitores, teve metade dos ônibus abordados pela PRF, que é a Polícia Rodoviária Federal. Queria te ouvir sobre isso, vocês conversaram no partido internamente sobre essa questão, como que você analisa este fato ocorrido no Nordeste com a Polícia Rodoviária Federal? Esses responsáveis pelas operações, o comando tem que ser preso, porque descumpriu uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral e tentaram melar as eleições no país. Agiram em nome de um golpe orquestrado dentro do Palácio da Alvorada pelo presidente e seus principais ministros. Portanto, tem que ser preso. Assim como a deputada Carla Zambelli, que ontem, além de atirar, de portar arma, dar um tiro, ainda bem que não vitimou ninguém, perseguir e agredir um homem negro, criou mentiras, ela disse textualmente: eu não cumpri e não vou cumprir a decisão do tribunal. Então não são coisas aleatórias e coincidentes. Não, são coisas que têm um encadeamento comum. É a líder deles falando e também no dia seguinte a Polícia Rodoviária Federal faz esse absurdo de criar... Olha só, as decisões do Tribunal Superior, que é o óbvio, mas é importante a gente lembrar, foram sempre para garantir o acesso e a plena participação das pessoas no dia da eleição. E a segurança. A proibição do uso de armas no dia da eleição, e horas antecedentes, 48 e 24 após. Aliás, um pedido que eu articulei e apresentei no Tribunal Superior Eleitoral. Então, para garantir a tranquilidade. O acesso ao transporte, autorizando os municípios a darem a gratuidade para que as pessoas numa crise econômica, pagar a multa é mais barato do que pagar a condução, ida e volta. Na média, vou pegar a cidade de Guarulhos, vamos arredondar aqui em torno de R$10. E aí a multa é menor, portanto, a pessoa eventualmente sem o dinheiro para o leite, ela prefere pagar a multa do que pagar o ônibus. Então foram medidas de garantir o acesso. E o que a gente viu por parte do governo,
na Polícia Rodoviária Federal foi o oposto, é restringir o acesso, é criar um obstáculo, né, atentando contra a democracia, atentando contra o outro poder, atentando contra, né, o processo eleitoral, por isso que e contra uma decisão judicial. Por isso que seus responsáveis têm que ir presos, literalmente presos. Senão vai virar uma farra. É isso, então, conversamos com o deputado federal reeleito, Alencar Santana. A gente parabeniza o senhor mais uma vez pela reeleição. Desejamos que esse mandato seu e da sua equipe seja bem conduzido, bem feito, seja um mandato que o senhor consiga trabalhar bem. E a gente tem aí os dados na telinha para a gente ir acompanhando. A gente agradece demais ao deputado Alencar Santana pela participação. Eu que agradeço, Ana, Cos, obrigado pelos parabéns também. Um forte abraço para vocês, um beijo grande para todo mundo que está acompanhando em A Vitória. Vamos que vamos. Perfeito. Conversamos então aí com o deputado Alencar Santana, deputado federal reeleito pelo estado de São Paulo.